Começou de novo. Olha, não é brincadeira não. Essa história de censurar os meios de comunicação. E desta vez, nem os puxa-saco vão escapar. O Supremo começou a votar hoje um recurso extraordinário que pode levar ao cerceamento completo da liberdade de imprensa e à autocensura de veículos de comunicação no país inteiro. Mas como é que isso vai funcionar? A gente vai tentar explicar para você. Muitos especialistas em direito constitucional já estão levantando a voz para dizer que a matéria é inconstitucional, é ilegal. Mas e daí? Quem vai dizer para o Supremo o que é legal ou ilegal e o que é constitucional ou não? Mas olha só que perigoso, a determinação que sair dali dos votos dos ministros vai ter repercussão geral. Ou seja, significa que será regra em todos os outros casos parecidos que vierem de agora em diante, aí pela frente, pelo futuro. A verdade é que nem deveria estar na pauta de hoje esse recurso. O cidadão brasileiro tem o direito à informação livre, seja ela do jeito que vier. A censura cabe ao próprio consumidor de decidir se acredita ou não no que está consumindo, ou se determinado veículo tem credibilidade ou não. É isso, definitivamente, não cabe ao Estado brasileiro definir, decidir o que pode ou o que não pode ser publicado, sob pena de punição das empresas que publicam tais informações. Onde é que já se viu isso? A liberdade de imprensa é um direito garantido na Constituição de 1988, portanto, é um direito fundamental de qualquer cidadão no Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, basta estar no Brasil, é um direito garantido na Constituição. Mas isso pode acabar simplesmente porque os caras querem. Eles estão tentando fazer isso já há um bom tempo, batendo nessa tecla desde o início do ano, e agora parece que encontraram uma fórmula para culminar com o objetivo perseguido por eles. Mas o artigo 5º, inciso 9 da Constituição Federal de 88 prevê que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou de licença. O que pode ser mais claro do que isso está ali, muito claro para quem quiser ler e entender. Os caras estão enlouquecidos para controlar o que sai a respeito deles a todo momento nas mídias sociais, as coisas até erradas que eles fazem e a maneira que escolheram para dominar o sistema. Desta vez, o que eles encontraram para banir o que é dito na imprensa foi votar se veículos de comunicação devem ser considerados, vejam só, corresponsáveis ao publicarem declarações ou entrevistas que causem prejuízos a terceiros. A decisão pode impactar em cheio no direito do cidadão à informação. Veja, o que uma empresa tem a ver com o que um entrevistado diz? E quando não se consegue, por exemplo, como muitas vezes tem acontecido, e acontece, quem é jornalista sabe disso, de não se ouvir a outra parte porque ela não quer falar e inventa desculpas, não atende telefone e desaparece. Como é que fica uma situação dessas? A matéria, principalmente se for denúncia contra a autoridade, não vai poder ser publicada? No caso do ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, por exemplo, ele mesmo, que a cada 3 meses aparece envolvido em denúncias de irregularidades, como é que fica a situação dele? Porque todas as vezes que se procura o ministro para falar sobre o assunto denunciado, ele desaparece, pula fora. Seria essa a intenção de deixar de falar sobre o possível envolvimento da autoridade nas irregularidades? É isso mesmo? A votação tem como foco um caso que aconteceu lá atrás, bem antigo, em 1995, mas a decisão vai nortear, vai dar os rumos para os novos julgamentos, os julgamentos futuros que estão vindo por aí. Muitas teses já foram apresentadas pelos magistrados em agosto desse ano, mas não houve acordo, não houve consenso entre eles.
Para o especialista em direito constitucional, Acácio Miranda da Silva Filho, o Supremo Tribunal Federal está traçando 2 caminhos possíveis para a consumação da matéria. O primeiro deles é onde os veículos de informação seriam responsabilizados, mesmo que eles não conhecessem o conteúdo daquela informação. Mas que absurdo é esse, rapaz? Logo, o jornalista transmitiu através daquele veículo e os 2 devem ser punidos, penalizados. Ou seja, aquele veículo é automaticamente responsabilizado, o que seria, obviamente, do ponto de vista do constitucionalista, incompatível com o sistema jurídico atual no país. Uma segunda alternativa é a responsabilização do veículo desde que o veículo tivesse ciência ou tivesse condições de saber que aquela informação trazida pelo jornalista ou por qualquer pessoa jurídica é uma informação equivocada, é uma informação errada, ou a fonte sequer confirmou a veracidade daquela informação. Aí vai pegar justamente os puxa-saco. Justamente as empresas de comunicação que ganham dinheiro do governo para falar aquilo que o governo quer. E nesse caso, muitas vezes, elas acabam distorcendo informações sobre autoridades justamente para beneficiar o governo. E aí, como é que fica essa situação? A lei vai valer para um e não vai valer para outro? Vai punir todo mundo? Vai dançar todo mundo aí que está fazendo transmissão aberta e que você conhece muito bem? A professora de Direito da USP, a Universidade de São Paulo, tradicionalíssima, também concorda que se trata de uma matéria inconstitucional. Para ela, punir um veículo que não cometeu um erro proposital pode causar um apagão geral na imprensa, que deixaria de publicar informações importantes, principalmente contra pessoas poderosas, simplesmente por temor de ser alvo de processos. Para a doutora Maristela, a imprensa é um poder que se soma ao legislativo, executivo e judiciário e presta um serviço relevantíssimo à sociedade brasileira. Então, segundo ela, é bastante grave limitar esse poder quando, na verdade, ele precisaria era de ser muito mais apoiado, muito mais incentivado e muito mais prestigiado. Isso, como ela disse, representa um momento quase cinza do Brasil. E ela concluiu, abre aspas, então, quando o Supremo põe sobre a mesa essa discussão, é uma discussão inconstitucional, porque qualquer limite feito ao direito de informação da imprensa e à liberdade de manifestação do pensamento da imprensa e das pessoas é totalmente inconstitucional. Fecho aspas. O curioso é que tudo isso está acontecendo concomitantemente, coordenado, enquanto a sociedade inteira fica discutindo se o ministro Flávio Dino pode ou não ser o ministro da Suprema Corte, com a atenção toda voltada para esse tema, para o Congresso Nacional. Os ministros do STF aproveitaram para votar uma questão inteiramente complexa e inconstitucional na visão do texto que foi aprovado e promulgado em 1988, porque na visão deles, o que vale são as regras deles. Esperamos sinceramente que a consciência e o verdadeiro espírito de justiça pairem sobre a cabeça dos ministros e eles entendam de uma vez por todas a gravidade que vai ser em mexer nesse direito sagrado que é o de liberdade de expressão e acesso à livre informação.